Caros, a União, a presença de Adalgisa Veiga de Medeiros, nossa caríssima Gisa Veiga, que tem muitas histórias interessantes com a União, porque afinal foi aqui onde ela começou a vida profissional. E eu vou começar, Gisa, pedindo para que você conte como é que você chegou na redação da União. Lula, primeiro é um prazer muito grande ser entrevistada por você, né? Meu colega de trabalho há tantos anos. Há algum tempo. Há algum tempo, é. Lula, eu quando entrei no curso de comunicação, eu tive a sorte, muita sorte, de ter Silvio Osias e Aguinaldo Almeida como colegas. Mas rapaz, começasse bem, hein? Já no curso, já cercado com essa garantia aí, né? Desse jeito. Então, já me aproximei de Silvio, que ficou amigo da gente. Da gente eu digo eu, Marília, que era uma cantora mineira, e América, que era uma amiga dela também. Eu me lembro de Marília. Aí a gente ficou amigo e... Aliás, você e Silvio gostando de música do jeito que gostam, né? Pois é. Não foi difícil, né, desenvolver essa amizade com o Silvio. Pois é, aí Silvio certa vez disse, por que vocês não tentam um trabalho assim, temporário lá na União? Uma experiência, um estágio. Aí a gente, você apresenta a gente? Não, claro, não sei o que. Aí Aguinaldo, né, liberou para a gente ir lá na redação. A redação funcionava ali na 1817. E quem era o chefe de reportagem era o irmão de Aguinaldo, Arlindo Almeida. Arlindo Almeida. Arlindo Almeida era o chefe de reportagem. Foi meu primeiro professor prático, né? Na redação, prática, né? Foi Arlindo Almeida. Porque a gente chegou, Lula, às 3, não sabia nada, não tinha noção de o que era um lead, né? Um sublead, como construir uma matéria. A gente queria fazer um artigo. O melhor que dominasse assim, alguma técnica para escrever, mas jornal tem exatamente, um parâmetro bem, um protocolo quase, né? Exatamente, universal, né? Então a gente não sabia nada. Aí Arlindo, coitado, teve tanta paciência com a gente. Aí ele ensinava, não é assim, começa assim, não adjetive tanto, enfim, aquelas primeiras noções. Aí a gente passou, acho que só uns 2 meses. Aí curta, liberaram né, a gente, e no ano seguinte, em 1980, aí das 3 eles me chamaram de volta para já como tem um contratada. Contrato regular. Um contrato, que não era contrato de jornalista, claro, era auxiliar de escritório. Você entrou na redação como auxiliar de escritório, auxiliar de escritório. Então era uma bancária, não era uma jornalista. Mas é porque não podia, né? Já estava... O curso já estava vigorando, né? Exatamente. Já devia ter botado a primeira turma para fora. Não, tinha ainda não, né? Não tinha formado ninguém ainda não. Porque não. Vocês são da primeira turma, né? Eu sou, acho que da segunda ou terceira. Acho que Silvana, que é da primeira turma. Aí tinha aquele negócio de provisionado, né? O sindicato fazia uma... Eu me lembro dessa história. Aí sei que me botaram como auxiliar de escritório. Tudo bem, eu queria estar na União, eu queria estar na redação. Então a gente já mudou para aquela redação da... João Amorim. Da João Amorim. Aquele foi um bom tempo. Tempo maravilhoso, a União da João Amorim. Então, assim, eu considero o meu começo mesmo ali na João Amorim, porque ali foi que eu realmente me desenvolvi, né? Tinha Lena como chefe de reportagem, né? Uma excelente professora, e Aguinaldo como editor, né? Então, dispensa apresentação, né? Pois dispensa apresentação. Os dois dispensam apresentações. Então, assim, eu fui bem acompanhada, né? Então, Ô, Gisa, você começou como repórter mesmo, né? Como repórter de rua. Em geral. A gente chamava, né? Naquele dia, naquela época, a gente andava muito a pé. Exatamente. Tem esse negócio de carro para ir ali Não. Na esquina, não, né? Não. E você se lembra qual foi sua primeira pauta? Não lembro. Não lembra, né? Não. Me lembro da primeira pauta que Arlindo lhe deu lá no estágio, né? Que foi para ver uma estreia de um filme lá no cinema municipal. No municipal. Aí também não lembro o filme, mas era para falar sobre a estreia desse filme, aí eu lembro. Mas lá na João Amorim eu já não lembro. Na João Amorim eu comecei lá. Eu comecei um pouquinho depois de você, né?
Porque você era de 78, 79? 79 no curso. O meu é de 80, entendeu? Eu comecei logo um pouquinho depois. E eu me lembro que na João Amorim era uma efervescência aquela redação, né, Gida? Era muito bom. E Olha só, a gente é privilegiado, viu, Lula? Porque a gente convivia lado a lado com pessoas como Barreto Neto, né? Com a Maria José Limeira, né? Um Aguinaldo ali ensinando a gente. Enfim, Gonzaga Rodrigues tratava a gente, apesar da diferença de idade, né? Uns 30 anos, tratava a gente de igual para igual, né? Conversava com a gente como colega, né? E deu muitas lições para a gente na conversa. Você veja, Gida, que só a propósito de Gonzaga e de Barreto, ninguém conseguia chamá-los de seu Gonzaga e seu Barreto. Não. Não é? De tão colegas que eles eram. De tão colegas que eram. Eu não lembro. Neguinho, né? Neguinho, vem cá, ó, não é assim não, bota assim que, né? Olha, te lembra desse detalhe aqui e tal, né? Era assim que eles tratavam a gente. Exatamente. Né? Eu me lembro, inclusive, tanto Gonzaga como Barreto eram muito bem humorados, né? Sendo que Barreto ao extremo, né? Fazia a gente rir com a chegada dele na redação. E Gonzaga com aquele respeito que impunha, né? Porque quando escrevia, não escrevia, ofendia logo, porque a gente ficava assim, rapaz, como é que eu vou escrever no mesmo espaço que Gonzaga escreve, né? Coisa de a união. Né? É verdade. Coisa de a união. Você se lembra que a gente tinha aquela preocupação do texto final, né, Gida? Você poderia até falar sobre isso, como era, como foi que você, recém-chegado ali, ainda fazendo o curso de comunicação, se deparou com essa situação, né? Texto final, e aí? Pois é, eu já como contratada, né? Então eu queria ter o texto final, buscava o texto final. Então assim, eu buscava, mas eu notava que no dia seguinte mexiam no texto, sabe? Aí eu ia saber por que mexeram no texto. Né? Aí fui acompanhando isso, sempre procurando saber por que mexeram no texto. E me aperfeiçoando, porque eu queria ter o danado do texto final. Né? Era preocupação. Era uma grande preocupação nossa, né? Ter o texto final. E olha que não era nem contra o que os redatores, os copydesks famosos, né? Ajustavam no texto da gente, porque todos eles eram copydesks, né? Era Bosco Gaspar, Werneck Barreto, Silva Cia, Carlos Aranha. A gente sabia que o melhor estava ali. Era a preocupação da gente como profissional de chegar ao nível dele. Né? Exatamente, eu queria chegar nesse ponto. Quer dizer, a nossa geração teve referências muito altas, né? Eu não sei quais as referências de hoje em dia. Mas, assim, as nossas referências eram um Gonzaga Rodrigues. Olha só. Olha o time. Olha a nossa como é que se nossa diz? Companhia, né? Assim ao lado. E o que a gente almejava, a nossa ousadia. Isso que eu queria dizer. Olha a nossa ousadia. Me espelhar em Gonzaga Rodrigues, em Barreto Neto, em um Bill Ramos, né? Textos magníficos, Martim Moreira Franco. Você às vezes discordava do que ele dizia, mas não podia reclamar, porque estava uma beleza, né? Exatamente. Estava muito bem escrito. E Abimael Moraes, eu também gostava tanto do texto. Extremamente satírico, né? Revolucionou a comunicação lá do TRT. Né? Era muito engraçado. Que é um ambiente muito austero, né? Muito sisudo. E ele como é a característica da magistratura, né? Pois Se brincasse, a mãe andava de sandália de rabista na sala do desembargador para despachar. Fizeram ele botar um paletó que ele nunca tinha colocado, só para assumir o carro. Ele teve que colocar o paletó, mas depois, claro, né, aposentou o paletó e ficou lá com a sandália de rabista dele. Agora, Giza, uma coisa que eu acho interessante é que a sua geração e a minha geração, né, que nós somos da mesma geração na União, foi uma geração que deu certo, né, na vida profissional, porque foi para televisão, foi para o rádio, foi para, né, ocupou os cargos de comando, de redação em tudo quanto é veículo. Foi uma geração, não sei se os professores, né, provavelmente. Tivemos bons professores, né, Lula? O talento natural, que também a gente não pode deixar de atribuir a ele, né, que a gente tinha, e também há muito esforço na vida, porque como você disse, não tinha carro não, às vezes. Não, tinha muitas vezes. Telefone, que era um só para a gente na fila. Um fusquinha lotado. Pois é.
Então, e com chefe de reportagem, 5 matérias. Era. Mas chegava 4h30, você tem que dar na redação. Em máquinas, Hamilton, qual era a outra? Olímpia. Olivetti. Exatamente. Aliás, você era um excelente datilógrafa, né? Eu me lembro. Era. Né? Eu e Carlos Aranha. E o Wellington Farias. O Wellington também. Era né? trinca. É que pessoas que conversavam uma coisa e redigiam outra, não é? Assim, de tanta velocidade e destreza nas velhas máquinas de redação que tinham uma característica todas com alguma marca de cigarro, não era, Gisa? Porque se fumava muito na redação, é isso. Fumava muito. Eu me lembro que nas redações as pessoas botavam o cigarrinho aqui, ia digitar e acabava esquecendo do cigarro. Aí queimava o biruzinho. Às vezes queimava a própria máquina, botava assim na máquina, naquela parte, nas que eram tampadas, né? Estava assim em cima e terminava queimando também. E às vezes jogava a piolinha assim no cestinho, tentando acertar o cesto para não se levantar. E pegava fogo, porque era cheio de papel, né? Hoje em dia não tem muito papel. Não tem muito papel. Mas era cheio de papel e de vez em quando pegava uma lixeira, pegava fogo. Era muito engraçado. Você se lembra de alguma produção sua, alguma matéria que, assim, deixou você contente quando você viu publicado no jornal, assim, rapaz, eu já estou nesse patamar aqui, publiquei isso e olha, não mexeram. Olha, uma das pautas que mais me deram satisfação foi uma série de pautas, na verdade, né? Que foi para cobrir conflito de terra que tinha em Camocim. Aqui no litoral, aquela coisa ali, né? Guruji, perfeito. Lá no Conde, por ali, né? Mais para lá um pouquinho, Alhandra. Né? Exatamente, Exatamente. Então, eu fiz uma, e aí fiz uma matéria bem feita, e depois dessa sempre me pautava. Manda Gisa. Manda Gisa. Aí, assim, eu fiquei muito orgulhosa disso, sabe? De cobrir essa questão de conflito de terra. E sempre nos acompanhava o advogado deles, né, da FETAG, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura, que era Júlio César Ramalho. Aí Julinho acabou me apelidando de Miss Camocim. Eu bem novinha, né? Bonitinha. Eu imagino tu com aquele cabelão atravessando os arames farpados das secas. Eu tenho uma foto, Lula, muito engraçada. Eu e um monte de agricultor atrás de mim, sabe? Saindo de um daqueles matos, assim. Muito engraçado, eu tenho essa foto. Você chegou na redação, se especializar em alguma editoria, por exemplo, porque tem gente que se identifica muito com cultura, gente que se identifica com esportes, gente que se identifica com economia, gente que se identifica com política, né? Você hoje é muito identificada com política, mas de uns tempos para cá, mas eu me lembro que você também era identificada com a economia. Eu acho que você foi a primeira editora de economia daqui, dos jornais, assim, como editoria mesmo, né? Porque a economia era um assunto que entrava lá, distribuído no jornal como geral, né? Alguma coisa. Depois, quando criou-se a editoria, eu me lembro que você foi uma das primeiras pessoas a exercer o cargo, né? Se não foi a primeira. A União já tinha se mudado para onde é a biblioteca, ali na General Osório. Né? Foi ali. Eu acho que o editor antes de mim era Hilton Gouveia, eu acho. Acho que era Hilton Gouveia. Não sei se ele pediu para sair da editoria. O editor era Nonato Guedes. Aí Nonato Guedes me chamou, aí perguntou se eu topava. Aí eu fiquei em dúvida, porque eu pensei assim, será que eu vou dar conta? Aí ele fez, você dá conta ou não dá? É pegar ou largar? Aí eu disse, eu dou. Comecei a ler tudo sobre economia. Aí tinha uns amigos que eram economistas, fontes, né? Que eram economistas, aí eu pedia para me explicar bem direitinho aquelas coisas, tudo. Aí me dei bem e depois, futuramente, eu fui até comentarista de economia na TV Tambaú. Quer dizer, toda essa experiência que eu tive na União, essas experiências, porque eu trabalhei mais de uma vez na União, todas essas experiências me serviram muito para quando eu exercia cargos ou funções em outros veículos. Eu digo sempre, Gisa, que a experiência em jornal é como se fosse o pilar principal para você sair para qualquer outro veículo, né? Porque você aprender a escrever, pronto.
Só isso já é um diferencial muito grande, né? Embora você em televisão seja muito mais sucinto, tudo se acabe, né? Num ponto que você é obrigado a fazer e já vai construindo assim, porque tem o danado do tempo. Não pode passar daquele tempo. Né? E aí você... Eu sempre digo vem a experiência do jornal, né? Fazer televisão é muito mais fácil que fazer jornal impresso, né? É muito mais fácil, é muito mais rápido, eu acho. Eu acho que jornal impresso exige muito mais talento de você, muito mais de você, sabe? Exige muito mais esforço intelectual. Giza, a elaboração do texto, né? Porque uma coisa é você contar uma história, você conta outra diferente, mas só o assunto em si já muda a forma como você vai contar. Mas para você escrever, ser criativo, atraente, conciso, né? Aquelas coisas todas que o jornal exige, é preciso se reinventar a cada texto. É verdade. Na televisão, tinha uns textos que me chamavam muito a atenção. Por exemplo, uma repórter da Globo, nunca mais ouvi, Neide Duarte. Neide Duarte aposentou, saiu da Globo há um tempo desse aí. Foi, né? Foi. Neide Duarte, para mim, era o melhor texto de televisão. De longe, né? Muito bom, muito bom. Muito bom. Então, assim, tinha esses casos, assim, de pessoas bem especiais na TV que tinham um texto maravilhoso, né? Que eu não sei, mas me parece que ela veio de um jornal impresso. A forma como ela construía as matérias, não sei, dava essa impressão. O próprio Armando Nogueira, né, Giza, que era o diretor responsável da Globo pelo jornalismo, você se lembra que a Globo tinha uma equipe que vinha às afiliadas, ou que ia às filiadas, para treinar o texto, treinar o cinegrafista, não é verdade? Eu me lembro, a gente recebeu aqui Vôlei Guimarães, na Globo, na TV Cabo Branco, quando a gente trabalhava lá. Simplesmente Vôlei Guimarães. Para dizer, olha, o texto é assim e tal, porque é aquela história. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Vai dizer isso sem palavras, né? Já chamam a atenção para destacar a importância do texto. Mas, Giza, voltando aqui para a União, você se referiu aí há pouco que teve várias passagens pela União. Diga aí, a primeira foi essa do estágio, aí depois que era na 1817. Depois voltou contratada na João Amorim. João Amorim, que para mim foi o melhor tempo. Foi o melhor tempo. Ali era um tempo, mas era um tempo de uma revolução no Brasil, né? A ditadura estava se acabando, Buriti tinha ganho e tinha dito aquela frase famosa de que não conheço democracia sem imprensa livre, né? Que você possa informar corretamente a opinião pública. Gonzaga era o diretor de redação, né, que era um cara de cabeça aberta. Aguinaldo era o editor e também... Era uma equipe tanto. Uma equipe tanto, né? Que você vê, a União incomodava ser o jornal do governo. Eu me lembro de uma passagem muito engraçada, que tinha, na mesma rua tinha a TFP, né, que era Tradição, Família e Propriedade, da extrema direita. Então vinha, de vez em quando vinha todo organizado, na gravata, não sei o que, deixava um release lá na redação. Aí Silvio Dias estava vendo que ele estava se aproximando, aí fez, quando ele sair a gente dá um grito assim, viva o comunismo, só para chatear, né? E a redação toda. Aí quando ele saiu, o cara chegou, entregou, todo bem educado, todo sério, entregou o release. Aí quando ele virou as costas, aí Silvio, viva o comunismo! Aí a redação, viva! Rapaz, imagina a raiva com que ele saiu. Eu me lembro desse personagem na redação. Me lembro, de óculos, esbelto, né? Paletó e gravata, né? Só andava assim. Era uma redação muito, muito engraçada, muito leve, né? Era muito leve, muito unida. Era muito bacana, muito bacana. Pronto, aí essa foi a sua segunda passagem pela União, na João Amorim. Na João Amorim. Eu tive 2 passagens na João Amorim. Fui e voltei, aí depois eu já fui lá na biblioteca, onde hoje é a biblioteca. Aí lá também eu passei um bom tempo lá. Você contou aí agora, né, que o Nonato convidou para a parte de economia. Giza, eu me lembro que a gente, na João Amorim, nesse processo de abertura, houve algumas escaramuças, né? Por exemplo, em nível nacional, houve aquela questão da explosão da bomba na OAB que matou a
secretária, acho que era Leda, alguma coisa assim. E aqui houve uma ameaça de botar bomba em bancas de jornal. Tu te lembra desse episódio? Lembro. Mas você chegou a cobrir isso? Não cheguei a cobrir. Nem sei quem cobriu isso. Mas era realmente assim, uma época boa para se fazer jornalismo, apesar da ditadura, mas era uma época boa porque a gente ia contra a maré, né? A gente tinha era desafiado, quase um contraponto, né? A gente tentava fazer um contraponto, apesar de ser um jornal do governo e tudo, mas a gente era desafiado a fazer um bom jornalismo. Isso foi uma época muito, muito importante para mim, essa época da União na João Amorim. Outra coisa que era característica da João Amorim era um extremo bom gosto com a arte, né? Todo mundo era muito ligado, assim, a música, a gente tinha a Aranha e tinha também Silvio Alzias, que sempre foram aí da área de cultura e... Eu escrevi também para a cultura. Foi? Foi. E eu adorava escrever para a cultura, porque eram aquelas matérias muito grandes, especiais, não sei o quê. Eu adorava escrever para a cultura. Ah, não me lembrava desse detalhe, né? Escrevia você nessa coisa mais hard news de economia, de política. Lá na João Amorim eu escrevi. Lá na outra não, mas na João Amorim eu ainda cheguei a escrever algumas matérias especiais para o Caderno de Cultura. Eu amava. Política, você começou a fazer também ainda na União? Não. Não, né? Não. Eu nem me interessava por política na União. Depois foi que eu vim me interessar mais por política e gostei demais. E depois fiz o curso de Direito. E hoje eu continuo gostando muito da área de política. Aí fui colunista do rame-rame da política, né? Como a gente diz. Aí fui editora de política, não no Jornal União, né? No Jornal da Paraíba. Fui colunista de política também. Aí, pronto, até hoje eu gosto muito de política. Você lembra de algum episódio marcante na época em que você trabalhou na União? Por exemplo, teve a história da briga de Marcos Odilon e a Afrânio Bezerra na Assembleia. Eu não cobria política, mas foi eu acompanhei tudo, né? Foi um escândalo, né? E desde esse episódio, que foi uma briga em que quem mordeu quem? Foi... Marcos Odilon mordeu Afrânio. Porque a Afrânio deu um tiro em Marcos. Mordeu o nariz dele precisava, eu acho que fazer uma plástica, né? Nem sei, nem foi lembro. para São Paulo, né? Mordeu o nariz, arrancou um pedaço do nariz e a Afrânio aí atirou. Ou atirou antes, não sei. E Marcos reagiu, né? Pode ter sido. Ih, agora eu... Não, mas é porque eu acho que Marcos estava discursando, eu não me lembro do detalhe assim não, mas e Afrânio estava criticando, acho que o governador era Clóvis Bezerra, que era o pai de Afrânio, aí estava criticando alguma coisa e Afrânio reagiu. Não, me parece que a Afrânio é quem estava discursando e fazendo uma crítica a Marcos Odilon durante a gestão dele em Santa Rita. Alguma coisa assim. E Marcos Odilon começou a se aproximar e a Afrânio disse, não venha não, não venha não. Bom. Aí tinha o aquáriozinho, que a gente chama, né, do jornalista, onde os jornalistas ficavam no vidro, assim. Quando deu o tiro, não ficou um jornalista, todos se baixaram. Todos se baixou, né? Todos se baixaram, ninguém ia ficar vendo e se submetendo a uma possível bala perdida ali. Quando foi que você deixou a reportagem, deixou de farejar notícia e foi para a cozinha do jornal? Foi passar a ser editora, a pensar a página, a pensar a produção, né? Porque na União também. Foi na União também? Na União também. Ali com o Donato Guedes como editor. Foi ele que me colocou como editora de economia. Foi a primeira editoria sua? Foi. Depois eu fui editora de economia também no Jornal Momento, quando passou a ser diário, né? Eu também trabalhei no Momento semanal, mas quando passou a ser diário eu fui editora de economia. E eu gostava muito. Aí depois fui ser comentarista de economia na TV Tambaú. Eu passei muito tempo nessa área de economia, né? E gostei demais. Realmente não tinha uma mulher que fizesse, né? Eu
Eu acho que eu fui a pioneira, né, nessa questão de enveredar pelo jornalismo de economia. E era muito gostoso, porque eu aprendi muito, né? Porque eu fui atrás, aí aprendi demais. E tu era muito inquieta, né? Muito inquieta com a informação, tu gostava de ser detalhista, né? Anotava tudo e catucava e ia atrás e não ficava satisfeita, né? Sempre procurava mais de uma fonte e aprendeu. Né? Aprendeu na União. E eu aprendi tudo na União. Eu ainda agora me referi à história de que foi uma geração que deu certo, que ocupou outros cargos nos jornais por aí, e nas TVs, enfim. Mas você veja, tudo começando na União. Exatamente. Né? Dificilmente o contrário ocorria. Teve muita gente que começou nos jornais, Vitor Gouveia, Chico Pinto, sei lá quem, o próprio Elton Farias começou no rádio, mas geralmente o ponto de partida era a União. A né? União. Como é que se aprendia a fazer bem feito, né? Por isso que se diz hoje, né, que a União é a grande escola do jornalismo, é mesmo, não é força de expressão, não é uma frase de efeito, não. A União foi mesmo, e continua sendo, né? Continua sendo. Não, e sempre foi. Você disse que se diz hoje, não, Zé Américo ali, ó. Zé Américo disse que a primeira escola dele, a universidade dele foi a União. Ele disse isso. Eu devo muito do que sou hoje à União. E mais, né? Eu tinha um grande sonho que eu vi a hora nunca ser realizado, que era ser editora-geral de A União. Isso aí eu ia chegar agora há pouco. Você voltou à União tem mais ou menos 2 anos, né? E voltou, foi secretária de redação, mas passou bem pouquinho tempo, aí já assumiu a editoria e está tocando o barco agora, né? Feliz da vida. Eu amo o que faço, E eu acho que o segredo para se fazer um bom jornalismo, primeiro você amar o que está fazendo, né? Você tem que amar o que está fazendo. E assim, para mim, eu também fiz o curso de Direito, tirei minha carteirinha de advogada, ainda advoguei pouco, mas não me dava a satisfação que fazer jornalismo me dá. Jornal tem uma característica, jornalismo tem uma característica que o trabalho que você faz, ele está pronto para ser criticado. Não é aquela crítica de esculhambação, mas eu digo assim, para ser criticado, para saber se foi bom, se foi, onde pode melhorar, que tipo de sugestão, imediatamente, né? No rádio, imediatamente, na TV, imediatamente, na internet, nem se fala, mas no jornal também, no máximo, no outro dia você lê e diz, eita, rapaz, eu podia ter feito assim, ter puxado por isso aqui, né? Ou então eu podia ter, se eu tivesse ouvido fulano, né? Você pode fazer uma leitura imediata, coisa que no direito não acontece. Direito demora demais, né? E a gente que faz o direito, e o primeiro caminho é a advocacia, né? A pessoa sofre muito por conta da aflição da parte, né? Que procura o advogado para entrar na justiça com uma expectativa e depois, você sabe, é muito lento. Muitas vezes o direito não é bom também, né? Eu até que tive sorte, sabe? Eu advoguei pouco, mas até que dei sorte nas causas. Mas, assim, é muito difícil, muito demorado. Você se desgasta muito para receber pouco. Porque a gente, como, assim, profissional novato na área, a gente não pega grandes causas, né? Pega pequenas causas. Os que são experimentados dificilmente pegam, né? Ou outro, de vez em quando. É preciso uma longa carreira para você se tornar uma referência. Imagina quem está começando, né? É melhor estar no jornal. E eu comecei tarde, né, gente? Eu comecei com mais de 50. Aí é melhor continuar investindo no jornalismo. Eu acho sempre que, por exemplo, a primeira coisa é você gostar do que faz, né? Isso faz a diferença porque você trabalha se divertindo, trabalha com prazer. Você veja que a redação é um lugar de bom humor, né? Permanentemente bem-humorada, de intriga, como é que se diz? Né? De sátira, né? De ironia, mas extremamente bem-humorada. Ainda mais com essa polarização Bolsonaro, Lula, não sei o quê. Essa recente, né? Essa é recente. Porque a gente já teve... Mas é marcante, viu? Marcante. Não, mas eu digo assim, porque a gente teve muito, olha, teve Braga, Ronaldo Cunha Lima, né? Teve Ricardo, que foi um período bem, né? Que também se gerava muita polêmica. Cássio Cunha Lima, né? Maranhão,
Maranhão com Ronaldo, Maranhão aquela com briga, Ronaldo, aquela coisa, Maranhão aquele com rompimento, pois foi muito desgastante. Sempre a política produziu boas histórias, né? Boas histórias. Agora, Giza, quando você vê o jornalismo hoje, você vê que ele passou por uma mudança muito grande, que foi a chegada da internet, né? Que possibilitou, por exemplo, só para a gente não entrar muito em discussão, a busca por informação ficou mais fácil. Ficou mais fácil e ao mesmo tempo, assim, o que era para se tornar mais fácil e mais ágil, né, na produção de matérias, também, ao mesmo tempo, tornou alguns profissionais preguiçosos, entendeu? Tu percebeu isso nessa tua experiência? Percebi. Por exemplo, há repórteres que mandam perguntas por WhatsApp, entendeu? E ficam aguardando a resposta por WhatsApp. Gente, existe telefone ainda, né? Alô, né? Ainda existe o bom telefone, alô, não sei o que é isso. O Jornal União tem carro hoje tem carro e motorista. Mais de um. Pois é. Mais de um carro e motorista. Quando eu me lembro do périplo que eu fazia diariamente pelas minhas fontes de informação, ia do IBGE, a pé. Então, assim, a tecnologia, eu não sou contra a tecnologia, não, Deus me livre. Eu acho que a tecnologia aliás, é para facilitar. Você é uma boa usuária, né? Você é uma boa usuária da tecnologia, né? Isso, sou, sim. Eu acho que deve servir para melhorar, para agilizar e não para empacar. Porque muitas vezes eu vejo que está empacando. E às vezes, Giza, não sei se você já percebeu isso, a gente vê, por exemplo, aqui mesmo na União, na redação, às vezes a gente vê o seguinte, por exemplo, você falou aí que o repórter manda uma mensagem por WhatsApp, aí fica esperando a resposta. E o que eu acho interessante é que como a internet diversificou a informação e o acesso a ela, o repórter não manda para mais de um, manda sempre para a mesma fonte. Sim, é mesmo. Não é? Acontece. Que coisa que a gente também. Eu me lembro, Giza, a gente fazia uma matéria, por exemplo, de economia. Fosse fazer uma matéria de economia, a gente tinha Paraibã, que o presidente era aqui, né? Quantas vezes a gente não entrevistou os presidentes de Paraibã? Tinha a universidade com professores como Polari, como Ronald Queiroz, né? A gente tinha Celso Furtado. E a gente era obrigado a ligar para todo... Tinha um conselho, tudo, Tinha enfim. um conselho... Como tem hoje em dia. Pois mas por que a gente vai buscar uma fonte só? Exatamente. É porque se acostuma com aquela fonte, não pode se acostumar com aquela fonte. Não pode, né? Outra coisa, a inteligência artificial, por exemplo, ela tem que servir para ajudar, não para atrapalhar. Porque muitas vezes... E nem para dar preguiça. Hã? E nem para dar preguiça, né? Para você pedir tudo a ela. Para dar preguiça, Porque a inteligência artificial não é tão inteligente assim, gente. Não é. Tem um filósofo italiano, inclusive, né, que diz que de inteligência ela não tem nada. Ela é apenas uma plataforma que repete o que o homem já pensou com uma característica, muita rapidez. Mas de inteligente ela não tem nada. Dê um papel em branco e manda ela encher. É verdade. Ele diz isso. Luciano alguma coisa, eu não estou lembrado do nome dele não, mas eu inclusive já escrevi aqui na União sobre isso, sobre o pensamento dele. Por exemplo, transcrição de matéria, de entrevista. Aí coloca para a inteligência artificial transcrever. Tudo bem, mas só que você sabe, né? Você também usa e sabe que muitas palavras a inteligência artificial troca. Ela troca as palavras. Você bota, você nem precisa botar anuência. Entendeu? E às vezes nomes próprios também, parecidos um com o outro. Aí muito. Nestor, Castor. Ela troca mesmo. E assim, quem está usando esses instrumentos, essas ferramentas, tem que estar atento a isso, né? Que não é perfeita. A inteligência artificial não é tão inteligente assim. Não é perfeita, é só para ajudar. Então, nada de preguiça, por favor, gente. Mas e a sua análise quando você compara o que você tinha para fazer jornal e o que se tem hoje? Pois é. Então a gente tinha o telefone, um só para a redação inteira, né?
Era um telefone só para a redação. Um telex, né, Giza? Que tem até as histórias da redação, da velha do telex, né? Que de noite, é um aparelho antigo que era automatizado. Se alguém mandava uma mensagem para a gente, ele ligava automaticamente. Como a gente mandava, não era preciso que tivesse um operador do outro lado, né? Aí de noite, às vezes, quando o pessoal da limpeza estava preparando a redação para o outro dia, aí o telex disparava sozinho. Aí teve gente que teve medo. Daí surgiu a lenda da velha da redação. Né? Você lembra dessas histórias? Que nem velha nem nada, né? Apenas uma máquina funcionando. E aqueles aparelhos grandes que também eram semelhantes ao telex, da United Press International, né? A Associated Press, JB, a agência JB, né? Chegava tudo por ali. Diferente da internet. Você clica hoje e está lá, né? É verdade. Então, assim, eu sou adepta das novas tecnologias. Claro que eu sou adepta, mas, assim, precisa ter bom senso, sabe? Não pode ter preguiça. O telefone ainda está sendo usado, sabe? Carro também está sendo usado para você chegar à fonte. Por exemplo, existe algum sentido de fazer uma entrevista ping-pong, como a gente tem na página 4, aos domingos, por Zap? Entrevista. O nome já está dizendo, né? Se você for na raiz... Tem que ser tete a tete. Você, a pessoa responde, você já atalha. Exatamente. Com um WhatsApp, você pode fazer isso? Não, fica aquela entrevista insossa. Fria, né, Gil? Fria. Eu não aprovo isso, não. Entrevista ping-pong tem que ser tete a tete. Tem que ser... Ô, Giza, entrevista, o nome já está dizendo. Giza, e como é que você avalia o fato de que muita gente hoje tem acesso à construção de um blog ou de um site, não é treinado para apurar a notícia, para farejar o fato, né? Porque todos nós somos jornalistas, a primeira coisa que a gente aprende, não confie na fonte da primeira informação. Né? Nada é como está sendo apresentado. Né? E quando você faz isso, o leitor ganha, né? Porque ele vai ganhar a informação exclusiva e privilegiada. Aí hoje você vê, qualquer um tem um blog, bota a notícia, acha que tirando uma foto no celular de um acidente na BR-101, na BR-230, está fazendo jornalismo. Né? E tem mais uma coisa, no caso da menina Sofia... Ana Sofia, né? Ana Sofia, lá de Bananeiras. De Bananeiras. O delegado, como é o nome dele? Esqueci agora. Eu também não me lembro. Adroaldo. Né? Gracie. Ele... Claro, ele precisa da imprensa, tudo, então ele fez uma crítica muito velada, mas uma crítica que eu peguei, que ele disse que algumas pessoas fizeram um juízo de valor muito cedo, prejudicaram familiares da menina, como se fossem pessoas suspeitas, sabe? E ele falou isso porque alguns blogs fizeram isso mesmo, entendeu? Quando a mãe e uma tia estavam dando entrevista para uma TV, um canal de TV, e chegou a polícia pedindo para elas irem prestar depoimento. Gente, isso é tão comum, isso são oitivas muito comuns na investigação. Na investigação, se investiga tudo, assim, a família precisa passar dados que podem parecer insignificantes, mas que para a polícia são pormenores que chegam a ser muito importantes. Ora, né? Só dizer qual é a roupa que a pessoa estava. Né? Então, assim, aí já começaram a especular, né? Fazer conjecturas, aquelas coisas, né? Isso prejudicou muito a família, porque além da dor do desaparecimento da criança, a família foi julgada. E isso foi culpa da imprensa. Foi culpa da imprensa. E principalmente de certos blogs. A gente viu que órgãos de comunicação do tamanho da Rede Globo de televisão, uma das mais importantes emissoras do mundo, esses órgãos, ou a Globo em si, comete erro a escola de base de São Paulo, em que se acusou de... Exemplo nacional, né? Não é?
assédio sexual a crianças, de depois criança. se provou que não era nada disso. Mas acabou com a família. Então, acabou com a escola também, com o negócio, acabou com tudo, né? Com a escola, com a família, com tudo. Pois é, então você veja, com toda a formação que recomenda que você apure, que você cheque, que você ouça mais de uma versão, você imagine um blog botando a seu bel prazer. Fazendo conjecturas, fazendo especulação, assim, que a polícia não fez. A polícia apenas estava cumprindo seu papel, fazendo as oitivas, fazendo sua investigação. Tem mais é que fazer isso mesmo. Então, assim, isso me chamou muita atenção, sabe? Ele não quis, logicamente... Direcionar para alguém, né? Direcionar para alguém, mas a gente sabe quem foi. Né? Giza, outra coisa. Você, nesse tempo todo aí, como repórter, como editora, foi processada alguma vez? Não, fui ameaçada. Fosse ameaçada? Fui ameaçada de ser processada, na época em que eu era colunista de política. Mas não levaram à frente, não. Foi só... Foi só para me fazer susto, mas não faz, não. Não media, não é fácil meter tudo em você, não, né, Giza? Não fazia susto, não. Ô, Giza, e você, durante esse período, especialmente no jornal, você testemunhou alguém que foi vítima de um processo, algum colega, você depois chegou a participar de alguma... Flávio, acho que teve um monte de processo. Foi, né? Eu acho que o Flávio teve um monte de processo. Não sei se... Você foi testemunha em algum dele? Não, nunca li nenhum. Isso, não, né? Não. E confusão em redação, Gira? Briga na redação? Confusão assim, às vezes... porque um colega defende uma cor partidária, outro defende outra, e de repente você vê ali aquela coisa se desesperar mesmo. Você deve ter visto isso aqui recentemente, não, quando você falou de Bolsonaro e Lula, né? Era isso que eu ia dizer. Na época em que a gente trabalhava na União, nessas redações da União, fora daqui, sempre teve gente de direita, de esquerda, de centro. Mas as pessoas se respeitavam, né? A gente se respeitava. Tinha aquelas briguinhas... Aqueles embatezinhos de redação? Uns embates ideológicos, enfim. O baguismo, por exemplo, né? Mas todo mundo se respeitava. Tinha um certo nível que hoje, infelizmente, a gente não vê. Pelo contrário, né? Foi um destroço muito grande. Muitas famílias, inclusive, né? Se separando... Tem uma amiga minha que a irmã dela não fala mais com ela. Gente, eu acho isso um absurdo. Eu me lembro de você intervindo aqui na redação, acho que foi no dia da eleição, que Bolsonaro começou ganhando, depois Lula deu a virada, né? E isso mudou os humores de alguns personagens, né? E você, gente, é só uma eleição, alguma coisa desse tipo, não foi? Eu não sei se eu estou me enganado. Mas ainda hoje tem rusgas, sabe? Aqui na redação. Entre bolsonaristas e não bolsonaristas. Mas voltando aqui para a área técnica de editora, qual é o desafio que você acha que é maior hoje, Giza, diante de você estar comandando uma redação do mais velho dos meios de comunicação? É o seguinte, em primeiro lugar, né, Lula, manter um jornal impresso, né? Manter o jornal impresso. Porque, por exemplo, o Jornal da Paraíba, o Correio da Paraíba tem o jornal online, mas manter o jornal impresso. No papel, né, Giza? No papel. Gente que gosta de cheirar assim o jornal. Esse cheirinho de tinta, né? Então, porque tem uma geração que ainda é totalmente analógica e tem outra que é analógica e também digital, né? Transita bem nos dois. Mas que gosta de ver a notícia impressa, né? Eu acho assim, tudo eu faço para manter um jornal atraente e impresso, e que continue impresso, né? É claro que toda redação tem seus problemas, a gente mesmo agora está numa época de transição, vem aí novos profissionais com o concurso que foi feito, então assim, há muita coisa ainda a ser adaptada, mas eu primo muito pela qualidade do jornal. Peço muito a todos, repórteres, editores,
que trabalhem o melhor possível, porque é o nome da gente que está ali, né? O nome do repórter, o nome do editor fica aqui na pagininha aqui em cima, né? Então, é o nome da gente que está e isso fica para a história, né? Então, assim, nosso maior desafio é concorrer com blogs, com sites, com imediatismo, né? Não é nem a televisão, é mais os sites, os blogs, os portais de notícias, podcast, videocast. Exato. É concorrer com tudo isso, porque há uma avalanche muito grande de informações muito boas, outras muito ruins, mas, enfim, mas que tem público para tudo. Né? Mas eu não sei se você concorda comigo, mas eu vejo muito nos noticiários da manhã, no rádio e até mesmo na televisão, a inspiração no que a União publicou. A gente ainda dá foro, gente. Pois é. Como se fosse muito difícil produzir, muito caro, e os blogs, você sabe que não tem recurso para isso, né? O rádio também, e a gente vê a União copiadazinha, às vezes eles não mudam nem o texto. É verdade. Mas não citam. Poucos citam, né, que... Olha, o jornal União de hoje traz isso aqui, está na primeira página. Não, às vezes ele diz assim, por exemplo, concurso da EPC divulga classificação em prova prática. Aí lê a notícia como se tivesse sido apurada por eles. Sei. Não sei se você já percebeu isso, mas eu percebo muito, é quase que diariamente. Em rádio, né? No rádio e na TV. Você quer ver uma coisa? Vamos aqui simular nessa nossa conversa que a gente vai fazer uma pauta sobre postos de saúde, atendimento nos postos de saúde. Aí você manda um dos nossos repórteres passar em 3, 4 postos de saúde, você faz uma pauta especial, pede inclusive para ele chegar mais cedo, para chegar no posto de saúde, no horário que as pessoas começam a chegar para ir para a fila e no horário que eles vão ser atendidos. Depois você pede para passar no posto de saúde no horário assim, 10 horas e diante, que ninguém é mais atendido. Você manda fazer uma pauta dessa, aí o repórter faz, sai na União, no outro dia o rádio começa a dizer que os postos de saúde não estão atendendo, que está faltando remédio, que o povo está chegando de 5 horas da manhã, não tem nem onde sentar, se chover vai se molhar, aí a pessoa está doente, vai arrumar mais doença, porque já começa a fazer a leitura, né? A União não disse nada disso, a União disse apenas que nos postos de saúde o atendimento deu a notícia. O atendimento está precário, a abertura é às 8 e tem gente que chega um pouco mais cedo, aí o rádio já aumenta. Daqui a pouco a televisão está fazendo ao vivo. Do posto de saúde, dizendo que está faltando medicamento para diabetes. A União já vive pautando. Então, outros. É isso que eu estou dizendo a você. Mas não sei se é o fato de que fica documentado, né, Giza? Mas é um desafio isso. Mas a gente ainda faz, né? A gente ainda encara, né? A gente ainda aceita o desafio, né? Outra coisa, como é que você avalia o fato de a União continuar existindo? Porque todo mundo saiu, Giza, de cena. Nós mesmos já trabalhamos no Correio do Norte, na União, no Diário da Borborema, não sei aonde, e não tem mais nenhum. E não adianta dizer que é porque é governo, não, porque outros governos também tentaram, né, minimizar a importância da União. Não, Giz, enquanto a gente começou, que houve aquele movimento para fechar a União. Houve um movimento para fechar a União. Um candidato recente também disse que ia fechar a União, que não sei o quê, enfim... As pessoas não entendem a importância do jornal A União como um instrumento de história, de experiência de jornalismo realmente assim, de escola. Com cuidado, como escola. O patrimônio histórico que isso representa. Exatamente, Então, assim, é uma guerra, né? Uma guerra constante. Nós somos o único jornal diário impresso. Né? Nós somos o único jornal diário impresso. Né? E um dos mais velhos do país, né? Tem esse detalhe também, né? O terceiro mais velho. Eu acho que é o Diário de Pernambuco, Estadão, alguma coisa assim. E assim, público, o mais velho. Né? Tem de 30 anos, né? Pois é. Esse programa aqui só existe por causa dessa idade, né? 130 anos. 130 anos é muito tempo, né? Às vezes eu faço uma brincadeira aqui com os entrevistados para lembrar eles, assim, você veja o seguinte, quando foi que a imprensa chegou ao Brasil? Com a família real, né? 1808. Aí a União, se você ver, tem uma cópia da primeira página aqui,
num desses, né? Ela é de... É só fazer a conta matemática, né? 130 anos. Ora, se a família real chegou em 1808, em 2008 fez 200 anos, né? É. Então tem 200 e poucos anos. A União tem 130, você, assim, a grosso modo, 25% da história do Brasil está nas Palhas da União. Sem falar na Paraíba, especificamente. Foi fundado 80 e poucos anos depois que a família real chegou ao Brasil. Eu não entendo... Você imagina um arquivo nisso, Gisa? Eu não entendo a sanha de alguns políticos de querer acabar com o Jornal da União. Por quê? Se o jornal se mantém, começa por aí, né? A empresa se mantém. Eu acho que é para dar uma ideia de que são modernos, Gisa, só pode ser. Modernos? Sim, mas modernos abandonando a própria história, né? Sem se basear nela, porque... Pois é, mas a União vai continuar, principalmente com o Naná, né? Porque Naná é fogo, porque as bibliotecas, as livrarias tudo fechando e Naná abrindo. Abrindo a livraria União e dando certo e sendo referência, né? Então, e você vê, né, Gisa, às vezes o lucro de se bancar uma iniciativa como um jornal impresso, como é o caso da União, não é apenas o lucro de ter muitos assinantes e de que a circulação renda, porque nunca foi uma coisa superavitária. Jornal, você sabe, sempre teve em crise. A gente trabalhou na iniciativa privada, tanto sempre teve em crise que todos fecharam. Então, a riqueza que isso aqui gera não é só a riqueza financeira de que o custo foi coberto, o operacional, por isso, por aquilo, não sei o quê. É uma riqueza cultural, Gisa, que engrandece as pessoas, a nação. Principalmente. Né? E as pessoas precisam ter conhecimento e tem que aceitar isso, porque não tem como brigar com uma coisa dessa. Você tem como brigar com a história, você tem como brigar com aquele arquivo maravilhoso. O nosso Google, antigamente, era uma sala cheia de jornal, de foto, de... enciclopédia, aquele negócio, né? Barça. Era o nosso Google. Pois é. Hoje você vê, né? Está tudo ao alcance do clique, mas de certa forma, difícil, porque... É difícil concorrer com esse pessoal, é difícil. E como você disse, jornal sempre tem as suas crises, né? É porque aqui nós hoje somos uma empresa, né? Empresa Paraibana de Comunicação, e essa empresa não traz prejuízo, não está trazendo prejuízo para ninguém. Então, ela se mantém... Muito pelo contrário, parece que quando chega no final do ano, repassa dinheiro para o Tesouro Estadual. Pelo menos Ramalho Leite, que foi presidente da União. Ramalho Leite, que foi superintendente da União há algum tempo, nosso confrade, né? Confrade que eu digo assim, pela amizade, porque nós não somos acadêmicos e ele é, né? Mas nosso amigo, vamos dizer assim, gente muito boa, você sabe disso. Aqui nessa cadeira onde você está sentado, disse que no final do ano a União devolve dinheiro para o Tesouro, de tão superavitária que é. Por causa do Diário Oficial, por causa da editora, por causa, né? Mas... Seja o que for, a EPC é superavitária. Então, pronto. Para que ficar reclamando do Jornal União, que é meu Deus, um produto tão bom de pesquisadores. Tão representativo da Paraíba, né? Exatamente. Eu só imagino, Gisa, quantas dissertações de mestrado já não foram feitas baseadas na pesquisa da União, né? Não sei, viu? Mas você vai ter que escrever sobre história, tem que passar ali por aquele arquivo de alguma forma. Né? É verdade, tem que passar pelo arquivo. A não ser que o recorte deixe o jornalismo fora, mas se você precisar de uma informação jornalística, tem que ir lá. Né? Verdade. Agora, outra coisa também que eu acho interessante é o seguinte, por exemplo, se sair uma notícia que desagrade alguém, por qualquer motivo, a pessoa recorre ao judiciário, vai à justiça e processa o jornal como coautor, né? Porque a notícia não existiria se não tivesse aqui no jornal. Exatamente. Aí processa o veículo. Mas nas redes sociais pode tudo e fica por isso mesmo. Tu está entendendo? Aí ficam alguns... Não, no máximo você processa por exemplo, o titular da rede, né? Então o dono da fanpage, o dono da conta no Instagram, no máximo você consegue isso, mas você não consegue envolver redes sociais como veículos que divulgaram. Não são veículos de imprensa. E assim, as pessoas antidemocráticas
começam, esse processo de corroer a democracia começa com ataques à imprensa, né? Então fazem de tudo para dizer a imprensa mente, a imprensa é isso, a imprensa é aquilo. Isso tudo é uma estratégia que não é brasileira, é uma estratégia em várias partes do mundo, quando querem corroer a imprensa. Você leu aquele livro Como Morrem as Democracias? Eles falam, esse livro é muito bom, Como Morrem as Democracias. E fala também sobre isso. Né? A primeira coisa que se ataca. A primeira coisa que se ataca é o jornalismo, que quando a gente mente, se fizer alguma mentira, é responsabilizado na justiça. Coisa que as fake news de WhatsApp passam como sendo informações corretas. Tem pessoas, grupos assim, que se informam, né? Pelas redes sociais, acreditam em tudo que dizem as redes sociais. Quando fala da imprensa, não, a imprensa mente. Né? Parece que não tem senso crítico, né? A imprensa não, a imprensa mente. Como se a gente não fosse responsabilizado por qualquer coisa que diga fora da verdade, né? E a gente é responsabilizado e a multa é grande, o peso é grande. Nessas suas passagens pela União, você destaca algum governo que foi mais sensível, mais assim, que incentivou? Porque o atual de João Azevedo, isso não tem nem discussão, né? Ele pelo contrário, ele é um fã da União, né? É. Digamos assim. Pelo menos as ações dele mostram isso. E criou a EPC, né? Giza, só o concurso. É. Né? Verdade. Só o concurso, né? Mas você se lembra de algum outro governo que prestigiou os jornalistas, que incentivou o jornal? Porque teve um governo que bancou novas marcas, né? Por exemplo, Hernani Sádra construiu esse prédio e comprou a Cotrel, né? Buriti disse aquela frase famosa, né? Que a gente já fez referência a ela aqui, da imprensa livre e soberana. O Wilson Braga enquadrou muita gente e tal, né? Por exemplo, a gente mesmo entrou no Estado quando a União foi autarquizada e a gente passou de seletista para efetivo, né? Isso aí que eu me lembro. Mas para você, algum deles mereceu ou merece um destaque especial por causa do apoio à União? Eu tenho medo de ser injusta com isso, assim, citando só um. Mas eu acho que nas épocas em que eu trabalhei na União, eu acho que os governos contribuíram bem com a manutenção do jornal e com a valorização. Claro que salário ainda é é um negócio que... O salário de jornalista, de um modo geral, não é especificamente dos colegas da União. Mas, assim, eu acho que eles contribuíram bem, sim. Você chegou na redação bem novinha, vindo do curso de comunicação, mais ou menos da primeira leva que chegou às redações, e principalmente mulher, que não era muito comum. Não é como hoje não. Né? Eu encontrei na redação mesmo, assim, encontrei Solena, Maria José Limeira, e acho que vi uma Wanda lá na União. Acho que só. Que eu me lembro só. Não tinha muita mulher, não. Não tinha. Era um espécime raríssimo. Eu me lembro, Giza, inclusive, Aguinaldo Almeida, que já sentou aqui também, conversando com a gente, dizendo que o primeiro choque das mulheres na redação foi que o palavrão foi quase banido, que era uma coisa comum na redação. Aguinaldo disse que era uma coisa insuportável. Aí quando as mulheres começaram a chegar, as redações foram como que se civilizando, né? Para evitar agredir as meninas. A gente foi muito bem recebida nas redações. Na redação da União, principalmente, que foi a minha primeira casa, né? A gente foi muito bem recebida na União. Não tenho queixa nenhuma. Primeiro salário, hein? Oferta. Oh, meu Deus. Alguma coisa desses ensinamentos que você disse que obteve na União, você ainda hoje repassa para as novas gerações? Claro. Ou mudou? Não.
Porque, como eu digo, a velha história do telefone, né? Por exemplo, sabe? Gente, pelo amor de Deus, não fica aqui preso na redação. Tem que ir onde a notícia está. Nós temos carro, mais de um carro, temos motorista, temos telefone. Então, assim, nada de ficar preso só a burocracia, né? Exato. A gente é jornalista, a gente tem que estar onde o fato está. É diferente de você fazer uma entrevista por WhatsApp e fazer uma entrevista ao vivo, né? Você entrevistando a pessoa e trocando. Não é assim, não, mas o senhor não acha que é assim. Enfim, coisa que pelas redes sociais não dá para fazer. A boa apuração, uma apuração rigorosa, com várias fontes, ouvindo as partes, né, conflitantes aí na notícia. Isso tudo é velho, mas é novo, né? Continua valendo. Às vezes muda de nome, porque antigamente era boato, hoje é fake news. Só muda de nome, mas os princípios continuam os mesmos. Para um bom jornalismo, um jornalismo ético, os princípios continuam os mesmos. Por exemplo, eu me lembro muito bem que uma das recomendações era de que a gente apurasse. Tem que apurar, tem que ouvir mais de uma versão. E cuidado com as coisas do governo, né? Porque tudo tem uma exploração política, né? Se você não tiver cuidado. Aí, o que acontecia é que a gente tinha que dominar essa situação para poder escrever e poder apurar o fato e não agredir governo, nem criar problema, porque de repente uma notinha, o cara chega para o governador, o jornal do governo, não sei o quê, né? A gente sabe disso. Mas você veja, isso foi tão importante, Gida, na formação da gente, que quantas vezes tu tivesse uma notícia desmentida? Não, eu não tive, não. Eu já tive uma notícia desmentida, mas que era verdade. Eu até cheguei para o político e disse, rapaz, como é que você faz uma coisa dessa comigo? Você sabe que é verdade, você me disse isso. Aí ele começou a rir. Então, sabe, tem coisa assim que desmente para ficar bem com a outra parte, sabe? E quando a matéria estava correta. Não, mas eu digo assim, quantas vezes você publicou uma matéria e que no outro dia você teve que retificar porque deu uma informação errada? Quase nenhuma, né? Só num caso desse que teve a conotação política. O cara viu que tinha exagerado e quis corrigir. O jornalista é o lado mais fraco, vai desmentir. Mas você veja, e a gente levou isso para o resto da vida toda. Aí de repente você vê, hoje em dia, o fenômeno das fake news, né? Em que ou as pessoas não têm preocupação em dizer a verdade, ou as pessoas já constroem a informação para não dizer a verdade e tentar desqualificar o que é real. É mais isso, é uma epidemia de fake news. Essa epidemia de fake news é uma coisa muito bem construída, é uma indústria, é uma verdadeira indústria de fake news. E aí é muito difícil, como eu disse, né, concorrer com fake news, porque essa preocupação em desqualificar a imprensa é tão bem feita, sabe, esse mecanismo todo de desqualificar a imprensa é tão bem feito que se você conversa com muitas pessoas que não leem, que não nem pela internet, às vezes nem lê jornal mesmo pela internet, eles desqualificam porque entendem que jornal mente. Então é uma coisa, é muito triste para a gente que é profissional, é muito triste isso. Sabe? Você sabe um episódio que aconteceu comigo, Gida? Eu estava na barbearia e como eu sou uma pessoa conservadora nos costumes, eu sempre vou para o mesmo barbeiro. Aí quando chego lá é aquela conversa, porque, né, sabe que eu sou jornalista e que também estudei direito e tal, e lá vai, aí vem aquela, tu sabe, que ninguém pode chegar perto de um advogado que tem 500 mil problemas para a gente dar coisa engraçada, advogado e médico, né? Todo mundo tem aí, doutor, esse negócio apareceu aqui, né? E o advogado, olha, eu tinha uma casa e era do meu tio, avô, e lá vai. Bom, aí a gente começou a conversar, né? Eu e o barbeiro, meu amigo, ele não chamou mais nem de barbeiro, barbearia são estúdios, né, de autoestima. Aí gira um senhor sentado lá no canto dele. Isso eu queria saber porque todo jornalista é de esquerda. Aí eu cortando o cabelo, eu disse, eu acho que o senhor está fazendo um julgamento aí e uma pergunta bem equivocada, porque, por exemplo, olha, nós temos Alan dos Santos,
Eustáquio, a Jovem Pan, todinha. Todos Alexandre. Aquela outra, como é a Internacional, CNN, Alexandre Garcia. Esse povo não é de assim como o senhor está dizendo, não. E tanto é que estão sendo processados. Tem alguns que não podem nem pisar no Brasil. Agora aí é uma questão de escolha, né? Eu também dei uma alfinetada nele. E aí ele quis continuar a conversa. Eu vi que se a gente ficasse conversando, outras pessoas que estavam esperando lá para ser atendido iam terminar entrando e a conversa podia caminhar para um crescente mal-estar. Aí tirei de tempo e não conversei. Mas é como você disse, acreditam. Sem checar. Sem checar, não checam. Giza, tu te lembras quando a gente fazia uma coluna política que a pessoa lia? Como chama hoje em dia, não dá nem uma gugada. Eu vou verificar se tem no Google alguma coisa assim. Nada. Eles simplesmente engolem tudo que vem das redes sociais. Dos grupos dos quais participam e acreditam naquilo. Giza, a gente escrevia uma coluna política e o cara disse, não, pai, isso aqui foi Giza Veiga que disse. Não, isso aqui foi Nonato Guedes que disse. Não, isso aqui foi Luiz Carlos que disse. Tem credibilidade, né? Então, é isso que eu estou dizendo. Hoje em dia, você vê alguém dizendo algo na internet aqui e ali, no post seguinte, uma pessoa demitindo. Tu quer ver um negócio? Vai para a área de saúde para tu ver. Você não sabe mais, porque até gente contra a caminhada já tem. E as curas milagrosas contra o câncer? Mistura limão com maracujá, com quer controlar o diabetes, coma essas frutas. Né? Como se cada um tivesse uma receita milagrosa. Diz, milagre, tu sabe que não é fácil não, né? A não ser um milagre pequeno, aquele, por exemplo, de você respirar todo dia, né? Toda hora. Mas, voltando aqui à nossa escola, você tem alguma dúvida de que a União foi fundamental, por exemplo, na sua formação como profissional? De jeito nenhum. Como eu digo, a União foi a minha grande escola, como foi de outros também, mas para mim, assim, foi a minha grande escola. A União sempre, trabalhar na União, que eu trabalhei mais de uma vez, né? Sempre voltar para a União, sempre foi assim um prazer imenso, imenso. Reencontrar a galera, como é diz, né? Meu Deus, é muito bom. Sempre gostei. E sempre me encontrei com pessoas boas, pessoas profissionais, que me ensinaram muito. E é muito bom. E realizei meu sonho, né? De estar como editora-geral, finalmente, né? Pois é, depois de tanta, né, dedicação e tanta história, você acredita que ainda há um espaço garantido para o jornal impresso? Acho sim. Acho, porque, como eu digo, há gerações que são híbridas, digamos assim, né? Que são meio analógicas, meio digitais. Por exemplo, eu sou dessa geração, né? Porque, por exemplo, livro. A minha preferência sempre será por livro impresso, livro físico, né? Mas eu tenho o meu Kindle e tenho também livros que eu leio pelo Kindle. Mas não é a mesma coisa, né? Mas eu transito nos dois. Mas você não acha que a gente está correndo a passos largos para chegar ao momento em que xiitas e xaatos vão questionar a existência do papel por conta do meio ambiente? Já estão, né? Eu sei, mas eu digo pressionar no sentido de ir para a rua, de protestar e de repente cercar uma plantação para evitar a derrubada de uma árvore para fazer papel. Mas tem tantos mecanismos hoje, né, de reflorestamento, não é todo papel. Mas eles não vão querer saber disso não, Giza. Vão saber que vai derrubar a árvore, vai matar a árvore. Mas vai plantar de novo. Mas aquela morre. Tu não sabe como é que são assim? Mas eu brigo. Eu vou brigar. Tu vai brigar. Tu vai pro outro lado da rua, né, Giza? Hein? Tu vai pro outro lado. Mas vou brigar para manter o jornal impresso. É o único jornal impresso que a gente tem, gente, pelo amor de Deus. Mas não é só, eu não estou me referindo exatamente à União, não. Estou me referindo ao impresso em geral. Sei. Né? E você acha que, por exemplo, o maior patrimônio que um veículo como esse tem 130 anos de história é a credibilidade? Claro que sim. Não tem dúvidas assim de que o que se construiu ao longo da história é exatamente o que sedimenta, o que baseia e dá... É claro que
isso acontece em todo jornal, há sempre as chamadas barrigas, né? Que você sempre fala em algumas entrevistas, eu vejo naquela grande barriga do... né? A escolha do presidente, né? Ela também tem a história às vezes não é nem a barriga, mas assim, por exemplo, no caso de Ronaldo Cunha Lima, né? Aquele atentado dele a Buriti, que a União tratou como um incidente, né? Né? A manchete e tal, e todo mundo diz que foi um incidente e tal, né? Pois é. Às vezes a barriga como é que se diz? Não foi proposital. Barriga nunca é proposital, né? Pois é. É um erro, alguma coisa. Às vezes foi um equívoco mesmo, né? Pois é, como a de Mas essa daí eu tive pena do editor. Era Nonato, não era? Não, acho que era Fernando Moura, não? Fernando Moura, eu tive pena do editor, porque realmente... Realmente chamar um atentado de incidente, né? É terrível, é terrível. Mas você... durante todas as suas passagens pela União, você tem registro de algum caso em que você foi direcionado a fazer algo que você não acreditasse que era verdade, mas que tem que fazer, por exemplo, por conveniência política? Comigo nunca aconteceu. Não. Bom, eu também não transitava na área política, né? Mas transitava na área de economia, que muita coisa também... Totalmente, né? Umbilicalmente ligada, né? Eu nunca sofri pressão, não. Mesmo assim, eu tinha o meu bom senso de saber explorar uma matéria que não chocasse diretamente com a linha econômica do governo, vamos dizer assim. Mas tinha gente que criticava, mas que a crítica saía publicada, mas não era aquela crítica contundente, assim, porque o governador é um irresponsável. Não, mas fazia a crítica e a crítica era publicada, como ainda hoje é. Eu acho interessante dizer, porque às vezes a gente, na iniciativa privada, recebeu muito mais pressão para ser a favor ou contra do que aqui na União. Sim. Com certeza, né? Com certeza. Muito mais. Uma vez eu recebi, eu era colunista, e disseram, qual é o seu interesse nesta notinha? Aí eu disse, olha, o meu interesse nessa notinha foi puramente jornalístico. Agora me explique, porque eu preciso saber, eu preciso entender a cabeça desta empresa. Qual é o seu interesse em não sair esta notinha? Né? Que eu precisava saber por que aquela notinha fez tão mal à empresa, né? Eu disse, até para eu não fazer de novo. Mas era assim, era uma vigilância muito grande, a pressão era muito grande. Queriam colocar notas inteiras, sabe? Que eu não redigi, para botar na coluna. Aquilo me enfesava. Mas você vê, né? E na União, que é governo, dificilmente ocorre isso. Né? Podia ser que chegasse a direção, alguma coisa, mas eu mesmo diretamente nunca recebi. Eu nunca recebi. Né? Nunca recebi. E a gente testemunhou muitas situações em que, nos outros jornais, que essa pressão havia e às vezes a gente teve que até com altivez, defender a liberdade, a isenção do jornal. Eu me lembro disso. Em muitos casos. Mas olha só, você já tocou nessa conversa en passant, mas só para a gente sistematizar um pouco o raciocínio específico. Você veio do jornal totalmente impresso e hoje chegou num jornal totalmente impresso, não, num jornal feito analogicamente, e hoje você está num jornal que até a gravação da chapa, ele é digital. A primeira coisa analógica que acontece nesse processo todo é a gravação da chapa, né? Porque a redação é digital, a tramitação, a diagramação. Aí como é que você faz a comparação? Onde é que você vê que houve realmente uma evolução, como a gente vê no processo gráfico todo, né? Deu muito mais qualidade e rapidez. E onde é que você acha que tem um pouquinho de retrocesso nessa história, que era melhor na forma antiga? Não, em termos de confecção do jornal, eu prefiro hoje. A produção, especificamente falando, né? Aí a tecnologia realmente deu mais qualidade, em tudo. Né? E vai dar mais ainda, porque vão chegar equipamentos novos de impressão e a qualidade da nossa impressão vai ficar melhor ainda. Mas assim, é a tal coisa, como eu digo. Né? A tecnologia tem que ajudar, tem que melhorar o produto.
né? E agora não dá nunca para voltar atrás, né? Realmente, os jornais hoje têm uma diagramação mais leve, tudo por conta da tecnologia, não só a criatividade de quem faz o projeto gráfico, mas também com a ajuda da tecnologia. Eu acho que os jornais são muito mais bem feitos. Coisa que a União sempre perseguiu, né? Essa qualidade gráfica, essa coisa da forma de apresentar a notícia, né? Eu me lembro de vocês na economia preocupados com os gráficos, a produção dos gráficos, né? Para explicar. Não, botam de barrinha, botam uma pizza, não era? Eu gostava muito de ilustrar a matéria com gráficos. Enfim, não dá para voltar atrás, não. As únicas... eu tenho algumas, como é que se diz, barreiras com o uso indiscriminado da tecnologia, é diferente. Né? Mas aí acaba sendo uma preocupação de uso de qualquer coisa, né? Até um martelo, se você for usar para bater um prego e usar indiscriminadamente, você vai machucar o dedo. Mas com certeza, escrever no computador é bem melhor do que na máquina Remington. Né? E além do mais, a facilidade para pesquisar, rápido, né? Veem com 2 E's ou veem com acento circunflexo, né? Aí, antigamente, a gente tinha que pesquisar. Dicionário pesado. Ou então, consultar um colega que era referência, né? Ô, Agnaldo, como é que escreve assim, né? Eu me lembro de Agnaldo, quando o computador chegou e o Word, aquele negócio todo, aí o Word, ele bota uma linhazinha vermelha quando você escreve uma palavra que ele discorda, né? Que ele acha que está errada. Aí Agnaldo brigou com o computador e disse: ô menino, vem cá, tira esse negócio que bota essa linha vermelha de baixo, que eu não quero saber não, eu quero saber que eu sei português. Né? Aquele jeito dele. E aí tiraram o dicionário do computador dele para não botar essas linhas vermelhas, porque ele não aguentava ver aquilo. Né? Mas, Giza, olha só, às vezes eu fico pensando nessa história de tecnologia que você estava se referindo aí, que tudo é uma questão de como a gente vai utilizar, né? É o bom senso. Porque a gente vê, olha, a energia nuclear que produz o equipamento que combate o câncer, produz a bomba atômica também, né? Exatamente. Um salvo e o outro mata. Você veja o caso da discussão hoje da inteligência artificial. Aliás, foi você que mandou um artigo para mim sobre inteligência artificial, em que o colunista, foi Rui Castro, né? Questionava uma inteligência artificial que poderia produzir algo que o homem não tivesse controle. Não é? Como é que você está vendo essa chegada da inteligência artificial à redação, à produção de pautas, à produção de texto, e como é que você vai lidar com esse processo aqui, nessa velha senhora, nessa velha escola? Pois é, Lula. Eu já toquei nesse assunto um pouquinho antes. A inteligência artificial é uma coisa que me mete medo, porque assim, e se chegar um repórter que chega para a inteligência artificial, faça uma matéria assim, e não use da criatividade, mesmo que a matéria da inteligência artificial não seja de todo usável, né, utilizável, mas é um esboço para o repórter preguiçoso, né, apenas desenvolver outras informações em cima. Eu acho isso horrível, porque isso estimula a preguiça do jornalista, que já está preguiçoso, mas já estimula mais. E já é comum na redação, né? Já é comum. Então estimula mais. Será que a gente vai chegar ao momento em que vai ter que botar uma tarjinha, esse texto foi escrito sem a ajuda da inteligência artificial? Vem uma nova turma aí de concursados e a gente vai avisar que não usem inteligência artificial para redigir texto. Pode usar para gravar alguma coisa, né? Para pesquisa mesmo, né? Pra pesquisa, hoje em dia, a inteligência artificial, você pergunta, ela está atualizada com o que tem na internet. Pode e deve usar, né? Agora, por favor, não faça com que a inteligência redija por você. Pense por você, não dá, né? É uma coisa muito perigosa, sabe, Lula? Porque eu sinto que há profissionais preguiçosos, sabe? Eu não digo só, eu não estou me referindo à União específica, estou me referindo de um modo geral. Há profissionais preguiçosos que evitam
se debruçar sobre a matéria, pesquisar mais, telefonar para as fontes. Checar a informação, ouvir o contraditório, né, Gisa? Existe. E as tecnologias favorecem muito isso. Então, você tem que usar? Tem sim, claro que tem que usar. Mas use com um bom senso, por favor, e responsabilidade. Parcimônia, né, Gisa? Não exagere, não. Agora, uma outra coisa que a gente sabe é a internet e a inteligência artificial produzem uma profusão de informação. E, no entanto, você tem um espaço limitado aqui, que é a página, né? Mas nós, da União, usamos o QR Code, há várias matérias com QR Code, para o leitor se aprofundar mais. Por exemplo, um concurso com dezenas, centenas de aprovados. Se você for botar tudo na União, não vai ter espaço, né? Então vai engolir um espaço precioso para outras matérias. Se você botar a matéria e coloca o QR Code para que o leitor possa checar quem são aqueles aprovados. Um exemplo, né, de concurso. Não, mas esse serve para outras. Esse exemplo nosso aqui, a gente faz essa entrevista, ela vai na íntegra. Ou quase na íntegra, a edição é só para tirar alguma falha, uma tosse, um acesso de riso muito prolongado, alguma coisa assim, mas as histórias são contadas. No jornal a gente publica em, no máximo, 2 páginas e edita, corta ao máximo, né? Mas tem lá o QR Code que remete a entrevista toda. Pois é. Agora, uma outra coisa, você nunca experimentou um lado de cronista, não? Você sempre soube combinar as letrinhas, né? Escreve bem. É uma das referências da nova geração, né? Porque a geração mais antiga, a gente já falou aqui, de Gonzaga, de Barreto, né? Mas dessa geração intermediária, você sempre teve muita intimidade com as pretinhas, né? A gente dizia que era o teclado da máquina de escrever. E você já escreveu colunas de economia, de política? Mas no geral, assim, mais literariamente falando. Não, mas eu gosto. Assim, não é que eu nunca escrevi sim, alguns artigos. Principalmente no Norte, logo quando eu cheguei no Norte, eu escrevi uma vez por semana, 2 vezes, eu acho, nem me lembro mais. Na página de opinião, eu escrevia. Mas eu me dediquei mais à crônica política, né? Eu procurava fazer, inclusive, uma coluna política que tivesse uma linguagem leve, até com um toque de bom humor, para diferenciar assim, da sisudez do tema, né? Do tema político. Mas você fez coluna política aqui na União, não, né? Não. Foi quando eu saí da União, aí eu fui fazer a coluna política no Jornal da Paraíba. Aí depois fiz também para uma revista, também fiz. Também foi editora do Jornal da Paraíba, né? Fui durante 9 meses. Eu digo que foi um mandato tampão, o maior mandato tampão do mundo. Eu me lembro de você no Jornal da Paraíba, no Norte, no Correio, né? Na TV Cabo Branco, você foi uma das fundadoras da TV Cabo Branco. E na TV Tambaú também, na TV O Norte também, né? Eu gostei demais da TV O Norte também. Eu fazia uma entrada, 3 entradas ao vivo no jornal, mas eu fazia também matérias para o Jornal da Band. Sabe? E eu emplacava bem, viu? Umas matérias bacaninhas do Jornal ramo, da né? Band. É do ramo, né? Ô Gisa, a paixão pelo jornalismo, só para a gente dar uma pinceladazinha antes de você chegar ao jornalismo, surgiu de você como? Veio de onde? Criança. Eu gostava de escrever contos, sabe? Aí uma vez minha mãe pegou uma historinha minha, achou lindo. Toda mãe acha lindo, né? Achou linda aquela historinha meio sem sentido, assim. Aí achou lindo e aí disse, olha, vou lhe dar um caderno para você escrever mais continhos. Eu gostava de desenhar também, então eu escrevia e ilustrava. Pequeno Príncipe. Aí ela me deu esse caderno, aí eu fui fazendo e ela acompanhando. Aí depois ela disse, eu vou encadernar. Aí mandou encadernar esse livro com uma capa vermelha e letras douradas. Adalgisa Veiga de Medeiros. Contos infantis. Aí tem uma folhinha, sei lá. Adalgisa Veiga de Medeiros. Eu tenho esse, lógico que eu guardo com o maior carinho do mundo. E eu fiz esse livro assim, dos 7 até os 15 anos. Preenchi, né? Aí você vai sentindo assim a mudança de estilo. Aí eu enveredei por poesia. Aí me achava muito
como é que se diz? Pueril? É. Não gostava Eu achava até crime. medíocre mesmo. E era? Eu achava, aí um amigo meu queria publicar um livro, aí me chamou, eu disse, não, eu ainda me acho medíocre como poetisa, eu preciso amadurecer muito para poder chegar a publicar Quer dizer um que livro. sua mãe foi determinante nessa história, né? Foi, minha mãe foi determinante mesmo, porque aí eu peguei paixão por escrever e na escola eu era conhecida como a aluna que fazia as melhores redações, aí pessoas de outras turmas encomendavam redações a mim e eu fazia as redações de colegas e adorava redação, adorava escrever. E isso, esse direcionamento de minha mãe me ajudou muito nisso, nesse amor que eu tive pela escrita. Né? Você nunca teve dúvidas assim, quando foi fazer o vestibular, se ia fazer para... Eu tive uma certa dúvida, porque eu também gosto muito de artes e eu gostava muito de arquitetura. Mas foi uma coisa assim, me passou pela cabeça fazer arquitetura, eu disse, não, eu vou fazer jornalismo mesmo. Mas minha mãe, embora tenha me incentivado muito na arte de escrever, preferia que eu tivesse feito direito, né? Cabeça mais no lugar, você vai ser sempre empregada de jornal, não sei o quê. Aí eu disse, depois eu faço direito, só que eu fiz muito tempo. Já estava totalmente apaixonada pelo jornalismo, não tinha nem condições de dividir um pouquinho com a lei, né? Então assim, desde criança que eu escrevo, sabe? Desde criança que eu gosto de escrever. E isso permaneceu a vida toda. Ainda hoje, na editoria, você ainda encontra tempo às vezes para... Porque às vezes o editor está sozinho de noite e chega uma notícia de última hora e ele vai ter que botar a mão na massa, vai ter que apurar, vai ter que escrever. Já fiz isso. Quando só ficava praticamente eu e a editora adjunta, a Renata, e ela ocupada na cozinha, na cozinha do jornal, revisão, e eu fazendo matéria. Já aconteceu, sim. E é para isso mesmo, jornalista é para isso mesmo, não é porque está sentado na cadeira de editor que não... não, tá certo. Não. É como, por exemplo, hoje em dia se fala muito em retrabalho, né? Para não ter retrabalho, para não atrapalhar, para não dificultar o processo industrial, mas, no entanto, você veja que, olha, você tem uma informação às 3 da tarde, o governador anuncia que vai... um novo empreendimento na Paraíba e que vai ser em energia eólica. Aí daqui a pouco chega uma informação corrigindo, isso você já desceu a página, que não é energia eólica, é energia limpa, é energia renovável, mas é energia solar. Não pode? É perfeitamente possível. E às vezes você está com a página bonitinha, você já está na oficina, até a chapa já foi gravada, mas você precisa mudar porque tem um erro aí. Já perdi página. Chapa. Não é? Eu fico uma pena, né? Mas já perdi chapa. E você vai ter que retrabalhar, você vai ter que corrigir aquilo. Às vezes tem informação que, por exemplo, vai que você fez um boxezinho dizendo que era a energia renovável eólica foi desenvolvida a partir de um projeto, não sei o quê. No Brasil tem tantas coisas, tantas usinas, a capacidade de produção. Com relação à energia solar é totalmente diferente. Lá vai você produzir, pesquisar para produzir um box. Eu estou citando esse exemplo, mas isso é comum, né? Agora, você falando assim de quando eu comecei a escrever, não sei o quê, eu também me mirava muito no meu avô, que quando eu era criança ele já era bem velhinho, mas a obra dele ficou e minha mãe amava muito, né, o pai dela e tinha um maior orgulho do trabalho dele. Ele foi, inclusive, um dos 10 membros fundadores da Academia Paraibana de Letras, né? Ele assinava J. Veiga Júnior. Então tu tem pedigree, como se diz, entendeu? Rapaz, olha aí, tá vendo? Meu tio, né, irmão da minha mãe, ele foi um grande advogado, ele mudou-se logo cedo para Recife, aqui não tinha ainda a faculdade de Direito, e ele fez Direito lá em Recife, né? E por lá ficou como advogado. Mas ele também escrevia muito bem. José Glaucio Veiga. Escrevia também muito bem. Tinha uma biblioteca imensa na casa dele, imensa. E falava muitas línguas. Era bem conceituado mesmo. Gilza, nessa conversa da gente,
Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? A gente se esqueceu de tocar em algum assunto, de abordar alguma questão específica? Você gostaria de fazer algum registro aí para a gente arrematar essa conversa? Não, eu só, assim, como editora-geral do Jornal União, eu me sinto muito satisfeita de estar à frente de um jornal que ainda resiste, né, ao tempo e resiste às investidas contra o impresso. E isso, em vez de amolecer, pelo contrário, me estimula cada vez mais tentar fazer o melhor e entregar o melhor. Interessante que você na editoria e Naná na superintendência, né, na direção e tal. E do mesmo tempo, né? Porque Naná, a gente entrou junta. Exatamente, eu me lembro de Naná. A gente entrou junta no curso. Na União, ela entrou um pouquinho depois. Mas não foi muito tempo depois, não. Foi um pouco depois só. Gisa Veiga, muito obrigado pela sua presença aqui no Memórias da União. Eu que agradeço. É um prazer muito grande. Para mim é uma honra fazer parte desse projeto Memórias. Pois é, e eu garanto a você que são muitos e belos encontros que essa bancada já proporcionou. Muitas histórias bonitas, Gisa. Sempre, obviamente... E vai chegar a sua referentes, vez, né? Mas a minha ainda vai demorar um pouquinho, né? E a você, meu muito obrigado e até a próxima edição.